Bahia Meio-Dia. Oferecimento: Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. Olá, muito boa tarde. Olha, chegou a hora de informação, serviço. Você do sul e extremo sul da Bahia, se ligue na gente, porque é hora de você saber tudo que está rolando no sul e extremo sul da Bahia. 6 pessoas foram presas hoje pela manhã pela Polícia Federal. Foi durante a Operação Fraternos. Assunto para Thaisa Moura. Thaisa, boa tarde. Boa tarde para você, Roger, para todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? 6 mandados de prisão preventiva foram aí decretados pela Justiça Federal. Desses 6 mandados, 3 já foram cumpridos. Entre eles, estão presos aqui na delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro a ex-prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, e o ex-prefeito de Eunápolis, José Robério Batista. A gente participou agora há pouco de uma coletiva onde o delegado deu um pouco de detalhes sobre as acusações e já eu volto, Roger, para dizer por que eles foram conduzidos e os próximos passos dessa investigação. Ok, Thaisa. Quero saber mesmo se eles foram conduzidos ou se estão presos. A gente vai saber tudo isso daqui a pouco. Beleza. No BMD de hoje, você também vai ver que um homem morreu e outras 3 pessoas, entre elas uma criança, foram baleadas em Caravelas, no extremo sul. Segundo a polícia, um homem invadiu a casa onde eles estavam e disparou diversos tiros. A gente traz mais detalhes desse caso já já. Uma gestante teve o bebê na calçada, na porta de um hospital em Ilhéus. Assunto para Franciele Caetano. Franciele, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo. O fato foi hoje pela manhã, por volta das 6h30, e foi aqui na calçada da maternidade Santa Helena. Segundo a família, o esposo desceu do carro para falar com a recepção, que demorou no atendimento, e quando ele saiu, sua esposa já estava tendo a criança na calçada do hospital. Mais informações, mais detalhes daqui a pouquinho. Eu quero saber essa história direitinho. O garoto chegou na calçada por causa de burocracia? Absurdo isso. Em Ilhéus vem reclamação por causa da obra da cobertura do canal do bairro do Malhado. Está parada. Entre os transtornos enfrentados pelos comerciantes daquela região está a dificuldade para descarregar as mercadorias que chegam. É que parte da Avenida Lindolfo Collor segue interditada. A gente encontra dificuldade porque não tem como encostar o carro para a gente, descarregar aqui, fica difícil. O pessoal que vende das roças, solta lá no tamarineiro, lá em cima com as verduras dele, as feiras dele, para poder trazer para aqui na cabeça. Aliás, paga os carrinhos de mão para trazer aqui para a feira. Outro destaque dessa edição são as doenças do inverno. Eu vou conversar ao vivo com a pediatra Fabiane Chaves sobre esse assunto, porque muitas crianças já começaram a apresentar aqueles sintomas de gripe, resfriado, doenças respiratórias em geral. E a gente não pode esquecer que alguns desses sintomas também são comuns à Covid-19. Já já a gente vai tirar todas as dúvidas suas e olha, vá logo participando, porque você vai poder mandar pra gente as suas perguntas através do nosso WhatsApp. O número é 999811374. Olha, mas não esqueça, informar seu nome e a cidade de onde você está falando, e também é bem importante que sejam apenas mensagens, tá, gente? Nada de áudio, nem de ligações, tá ok? Você vai ver ainda a rotina de profissionais da saúde que atuam numa UTI da Covid-19 aqui em Itabuna. Um trabalho duro que requer de todos os profissionais dedicação e muito otimismo. Acho que a palavra de quem está na linha de frente aí no contato direto do Covid é o otimismo, né? Eu acho que a gente não pode perder nunca a esperança de que os dias melhores vão chegar. Quando a gente chega na UTI, a nossa pergunta principal é quem hoje vai sair do leito, que é justamente para que esse paciente consiga voltar a ser, e é uma palavra que eu gosto muito, é um termo que a gente usa muito na fisioterapia, quanto mais funcional. Esses profissionais se reinventaram mesmo. Outro destaque dessa edição é a vacinação noturna em Porto Seguro. Pessoas a partir de 54 anos puderam se imunizar ontem na passarela do Descobrimento. Teve vacinação para pedestres e também um drive-thru. Momento muito esperado, a gente fica até emocionado por esse momento, porque nós estamos passando essa fase tão difícil e é o meio da gente se proteger e ficar imune através da vacina. Então é um momento muito esperado, estou muito feliz.
Esses são apenas alguns dos destaques desta terça-feira, 15 de junho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e fique com a gente porque o Bahia Meio Dia já está no ar. Meio-dia e 6, a Polícia Federal cumpriu hoje cedo mandados contra os ex-prefeitos de Porto Seguro e Eunápolis, Robério Oliveira e Cláudia Oliveira. Outras 4 pessoas foram presas na Operação Fraternos. Thaisa Moura. Bom, Thaisa, eles da vez anterior, acho que foi ano passado, né, foram conduzidos para prestar esclarecimentos, só que dessa vez parece que a Operação Fraternos avançou e a situação mudou drasticamente para eles, não é? Verdade, viu, Roger? Da outra vez foi uma condução coercitiva para poder prestar esclarecimentos. Dessa vez teve um mandado de prisão preventiva, viu? Em desfavor aí de José Robério Batista Oliveira, né? Ele que é o ex-prefeito de Eunápolis. Em desfavor a Cláudia Silva Santos Oliveira, a ex-prefeita de Porto Seguro. Em desfavor a Humberto Nascimento, o ex-vice-prefeito de Porto Seguro, e os empresários Ricardo Luiz Bassalo, Marcos da Silva Guerreiro e Edmilson Alves de Matos. O que a gente sabe até o momento é que desses seis mandados de prisão preventiva, apenas 3 foram cumpridos. E entre esses 3 estão aqui na sede da PF, a Cláudia e o Robério. O irmão da Cláudia, que é prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello da Silva Santos Júnior, que já havia sido citado também na Operação Fraternos, ele foi afastado por um período de 6 meses, 180 dias, a pedido do Ministério Público Federal, e esse pedido aí foi acatado pela Justiça Federal. Eles são acusados, Roger, de fraudar concorrências públicas, né? O grupo teria criado empresas de fachada e simulado a disputa entre elas em mais de 60 licitações. Depois que essas empresas eram contratadas, elas desviavam parte desse recurso para a conta de terceiros, que devolviam o dinheiro desviado para os líderes da operação em forma de compra de imóveis, quitação de dívidas, pagamentos de despesas e promoção de eventos. De acordo com a PF, essas pessoas que tiveram os mandados de prisão aí decretados vão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, organização criminosa, fraude em licitações e lavagem de capitais. Hoje ainda deve ter aí uma audiência de custódia para decidir o destino das pessoas que já foram presas e que continuam aqui na sede da Polícia Federal em Porto Seguro. Roger. Valeu, Thaís, muito obrigado. Só para esclarecer as pessoas, a Operação Fraternos está aí desde 2017, ou seja, Polícia Federal, Ministério Público tiveram um tempo bastante grande para analisar cada detalhe desse processo, cada uma dessas acusações, lembrando para os nossos telespectadores que peculato é aquele crime que o servidor público se beneficia, tira vantagem da posição de estar num cargo público, e isso de forma indevida. Thaisa, muito obrigado mais uma vez. Vamos passar por outros assuntos. Em Ilhéus, uma gestante teve o bebê na calçada, na porta de um hospital. Franciele Caetano está acompanhando essa situação. Ô, Franciele, o bebê perdeu a oportunidade de nascer no conforto e na segurança de um centro cirúrgico por causa da burocracia, Franciele? Olá novamente, Roger. Boa tarde a todos que acabaram de chegar aí no nosso Bahia Meio Dia. Exatamente. Eu estou na frente da maternidade Santa Helena, onde uma criança nasceu hoje pela manhã aqui na calçada. Nós conversamos com os familiares, nós conversamos com o pai da criança que acompanhou todo o processo e ele disse que primeiramente ele chegou, procurou a recepção, né, para tentar adiantar o processo aí do cadastro, mas ouviu da recepcionista que era para ele aguardar porque ela estava ocupada. Quando ele saiu aqui e fez esse trajeto que eu estou fazendo em direção à esposa, a bolsa dela já tinha estourado e o bebê, que é uma menina, já estava nascendo. E eu estou aqui com ele, Felipe Nascimento, o pai da criança.
que nasceu hoje pela manhã e vai contar para a gente como tudo aconteceu. Boa tarde, Felipe. Parabéns pelo nascimento de mais uma criança, já que você disse que esse é o quarto filho do casal, né? É uma menina. Mas conta para a gente como essa situação aconteceu hoje cedo. Boa tarde a todos. Foi um caso desconsolador. Como foi relatado, nós chegamos com o nosso carro, estacionamos bem ali, de frente àquela moto, já de frente aqui à portaria. Eu adentrei logo de primeira, minha mãe estava com minha esposa saindo, tirando ela de dentro do carro. Adentrei a recepção, onde foi me negado, entendeu, o atendimento, e nem o direito de eu me expressar, de eu conversar, de me ouvir. Eu cheguei já relatando porque tenho uma certa experiência e as enfermeiras já tinham conversado comigo sobre o espaçamento de contrações e eu informei que ela já tinha tido 6 contrações no intervalo de menos de 10 minutos e que já estava para nascer. Mas até então a bolsa não tinha estourado, mas já estava para nascer. Então ela me mandou aguardar. Quando eu vim ao encontro de minha esposa, por conta da dor, ela foi andando para se escorar aqui nessa placa. E aí foi quando ela falou... Foi quando eu encostei nela aqui e a bolsa estourou bem na minha perna. E aí ela me pediu ajuda, falou, já tá saindo. Foi onde eu abracei com essa mão aqui a cabeça da minha filha e segurei as costas de minha esposa. Aí minha mãe saiu correndo para chamar a enfermeira que estava lá dentro. Diga-se de passagem, minha mãe é enfermeira obstetra. E foi chamar a enfermeira que de pronto apareceu na janela, viu a situação, a bolsa já estourada e veio a enfermeira muito humana, muito gente boa, veio, prestou o atendimento e aí eu abaixei minha esposa segurando minha filha para não machucar a cabeça de minha filha, não bater no chão e ali eu vendo toda aquela cena, a bolsa estourada, muito sangue e aí coloquei minha esposa no chão, aí minha filha começou a sair, aí foi quando a enfermeira e minha mãe fizeram as manobras, conseguiram desenrolar o cordão da minha filha, o cordão umbilical e colocou em cima da barriga de minha esposa. Foi quando eu caí em si daquela situação humilhante, degradante, que eu acho que nenhum animal merece ter esse tipo de tratamento. E aí eu, indignado, comecei a gravar. Foi onde eu comecei a gravar. E foi uma situação lamentável, da qual vai ser difícil a gente esquecer. E eu vou procurar agora resolver isso aí nos meios legais, conforme nós temos direito, né? Muito obrigada, Felipe. Ainda segundo o Felipe, a criança vai se chamar Fanny, é uma menininha, Fanny Nascimento. Ela nasceu com 3 quilos, 895 gramas, 56 centímetros. Passou a manhã toda em observação, mas já se encontra no quarto, na companhia da mãe. Elas devem ter alta amanhã. Eu conversei com um representante do hospital que ficou de nos enviar um posicionamento por meio de uma nota. Mas até o presente momento essa nota não chegou. Vamos continuar acompanhando e aguardando, Roger, esse posicionamento. É com você. Um negócio de espera aí, tinha que combinar com a criança. Até onde eu saiba, não é, Franciele? Esse tipo de ação, esse tipo de ocorrência é considerada emergência. Não dá para ficar querendo anotar as coisas, ir para a burocracia para depois ir para o atendimento. Primeiro atende, depois vai tomar nome de mãe, nome de pai. Cada coisa que a gente vê, viu? Olha, foi preso em Ilhéus um homem acusado de um feminicídio que aconteceu em Salvador. O crime foi no dia 6 de janeiro do ano passado, na Praia dos Artistas, Boca do Rio. Segundo a polícia, Edivaldo matou a golpes de faca a então namorada, Rafaela Lima Souza, de 23 anos. Rafaela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Edivaldo Souza Santos, conhecido como Capenga, foi preso no bairro do Malhado ontem à tarde por policiais civis de Ilhéus. Ele deve ser transferido ainda essa semana para o presídio em Salvador. O BMD agora dá uma pausa. Na volta do intervalo, a gente vai falar de vacinação. Teve vacinação noturna em Porto Seguro para pessoas com 54 anos ou mais. E você vai conferir ainda o cronograma de vacinação em algumas cidades da região. Agora são 12 horas, 14 minutos. Não sai daí não, que o BMD volta já já. BMD de volta para falar da vacinação contra a Covid-19. Em Ilhéus, as gestantes e puérperas estão sendo imunizadas com a primeira dose da vacina da Pfizer. E a faixa etária desse público foi ampliada hoje. Não é isso mesmo, Isabela Freitas? Boa tarde.
Oi, Roger, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, ampliação aí desse público-alvo. Na semana passada eram para mulheres a partir de 30 anos, mas a partir de hoje essa vacinação segue para quem tem a partir de 18 anos, claro, gestantes e puérperas, que são as mães que tiveram bebês recentemente. Essa vacinação continua acontecendo em apenas 3 pontos na cidade, que é no antigo Sesc, na Avenida Canavieiras, no posto Sara Kubitschek, no Parque Infantil, e também no posto da Urbis, que fica no caminho principal aqui na Zona Sul, no bairro Hernani Sá. Essa vacinação, elas precisam apresentar a documentação, no caso das gestantes, comprovando essa gestação, além do cartão do SUS e documentos pessoais, e as puérperas precisam apresentar, além dos documentos, a certidão de nascimento desse bebê, comprovando que tem até 45 dias de vida. As lactantes também do município seguem também com essa idade aí para vacinação, a partir de 18 anos. Elas estão sendo vacinadas em qualquer unidade de saúde, no total são 10 postos que estão fazendo essa vacinação. A diferença é que as lactantes estão sendo imunizadas com imunizante da AstraZeneca Oxford. Já as gestantes e puérperas são vacinadas com imunizante da Pfizer. Segundo a coordenação de imunização IELS, gestantes e puérperas até então foram vacinadas 175 no município e lactantes 441. A vacinação das gestantes e puérperas segue até o meio-dia, então hoje já encerrou, mas continua amanhã, e das lactantes vai de acordo com o horário das unidades de saúde, então se você ainda não se vacinou, é só se informar aí na unidade mais próxima, não é isso, Roger? Isso, notícia boa. Essa história de ampliar aí o leque de idades de pessoas que podem se vacinar é sempre muito importante. Isabela, muito obrigado pelas informações. Agora você confere o cronograma de vacinação em algumas cidades da região. Em Itabuna, a vacinação com a primeira dose hoje é para pessoas de 50 a 57 anos, nascidas entre janeiro e dezembro. Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos e lactantes com mais de 18 anos que estejam no 46º dia após o parto e até o 12º mês de amamentação. Essas pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde de 1 às 4 da tarde. Também estão sendo vacinados motoristas de aplicativo que fizeram o cadastro na CETRAN. Essa vacinação é na sede da CETRAN e vai até as 2 da tarde. Também na CETRAN e até esse mesmo horário está tendo repescagem para profissionais do transporte que não se vacinaram no dia 5 de junho. Em Eunápolis podem se vacinar hoje com a primeira dose gestantes e puérperas a partir de 18 anos na loja maçônica Obreiros de Eunápolis. As pessoas com comorbidades a partir de 18 anos na sede do Rotary Club. Os rodoviários e caminhoneiros a partir de 40 anos na unidade de saúde Oswaldo de Melo. Trabalhadores da educação a partir de 18 anos na loja maçônica Obreiros de Eunápolis. Lactantes a partir de 25 anos na unidade básica de saúde Oswaldo de Melo. E pessoas a partir de 57 anos na loja maçônica 5 de novembro. Com a primeira e segunda dose, podem se vacinar os profissionais da saúde a partir dos 18 anos na loja maçônica 5 de novembro. As pessoas que estão no prazo para tomar a segunda dose podem procurar a unidade básica de saúde Vanderlei Nascimento e a sede do Rotary Club. Para todos esses públicos, o horário de vacinação é de 2 às 4 da tarde. Em Porto Seguro, as pessoas com 54 anos ou mais podem tomar a primeira dose na Praça do Trabalhador, no Baianão, até as 2 da tarde. As pessoas com comorbidades a partir de 18 anos estão sendo vacinadas na Secretaria de Saúde também até as 2 da tarde. E hoje vai ter vacinação noturna na Passarela do Descobrimento para pessoas com 54 anos ou mais, de 5 da tarde às 9 da noite. Em Teixeira de Freitas, a vacinação é agendada para profissionais da área de saúde. O horário e o local não foram divulgados pela Prefeitura. Agora a gente fala da vacinação contra a Covid-19 em Porto Seguro, que teve vacinação noturna ontem. A vacinação foi uma oportunidade para pessoas com 54 anos ou mais e que não têm tempo de se vacinar durante o dia. Anoiteceu e a vacinação contra a Covid-19 continuou em Porto Seguro. Com o intuito de atender aos trabalhadores que durante o dia não puderam ir aos postos de vacinação, a Secretaria de Saúde resolveu estender o horário de vacinação esta segunda-feira. Foi até
às 9 da noite. A ação da Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Prefeitura de Porto Seguro, é fazer com que as pessoas que têm dificuldade de atingir os horários comerciais possam fazer isso no período noturno. Então a gente vai fazer aqui no período de junho, esse período aí de final de dia, pós-turno de trabalho habitual, e a gente consegue atingir mais uma população. Só hoje, a gente está fechando aí 1.300 doses vacinadas, desde 8 horas da manhã, quando foram disparados os outros pontos de vacinação. Uma conquista e tanto para seu José, que ainda não tinha sido imunizado porque não tinha conseguido uma folga no trabalho. Eu cheguei do trabalho agora. Cheguei agora e já fui vacinado. Graças a Deus, pelo menos vou ficar livre dessa pandemia maligna. E como estamos em junho, os toldos da vacinação foram decorados com bandeirolas e balões. As vacinadoras estavam com chapéus típicos. Teve fogos de artifício, comida junina e até banda forrozeira. A ação aconteceu na Passarela do Descobrimento. De um lado, a vacinação dos pedestres. Do outro, um drive-thru da vacinação, que imunizou quem queria se vacinar e evitar o contato com outras pessoas. Estamos dando todas as condições para que aquelas pessoas que queiram se vacinar dentro da idade, dentro das regras da saúde, que possam ter o seu direito. O fato de ter fila para quem vem a pé e ter o drive-thru evita aquele contato muito próximo. Isso já é uma forma de evitar a contaminação também, né? Sim. É uma maneira muito boa, né, para evitar o contágio, porque tem as duas opções. Isso é muito bom, para não ter uma aglomeração maior. Um momento muito esperado esse da vacinação, né? Um momento muito esperado, a gente fica até emocionado por esse momento, né? Porque nós estamos passando essa fase tão difícil e é o meio da gente se proteger e ficar imune através da vacina. Então é um momento muito esperado, estou muito feliz. Quem participou da ação lembrou, não é hora de relaxar os cuidados. Afinal, a imunização só estará completa com a segunda dose. E o restante da população ainda precisa ser imunizada. Muito bom, estou muito feliz por ter tomado a primeira dose, estou satisfeita. Em setembro, estou tomando a segunda. E a vontade é que chegue logo a vez de todo mundo, né? Oh, com certeza, que todos consigam tomar. Como essa ação de vacinação noturna em Porto Seguro reuniu muita gente, o assunto está causando polêmica. Nós vemos aí nas imagens pessoas reunidas embaixo do toldo colocado para a realização da vacinação. E como teve distribuição de comidas típicas, teve gente que tirou a máscara para comer, claro, né? Nas redes sociais surgiram algumas denúncias quanto a essa aglomeração. E nós pedimos uma posição da Prefeitura de Porto Seguro. Vamos à resposta. A Prefeitura de Porto Seguro disse que foi um evento exclusivo para vacinação contra a Covid-19, destinado ao público na faixa etária de 54 anos ou mais, e não um show. E que o som ao vivo com músicas juninas foi uma forma de descontrair e incentivar as pessoas a se vacinarem. Ainda segundo a Prefeitura, os cuidados necessários foram reforçados, respeitando as normas de distanciamento social para evitar aglomerações, com a disponibilização de álcool em gel e máscaras descartáveis. Agora, gente, veja só, uma coisa é quando a gente tem uma ideia, outra coisa é a realidade que a gente constata. Quando você distribui alimentos numa situação como essa, pede para as pessoas levarem para casa, gente, a realidade é que as pessoas acabam não levando, tiram a máscara, comem ali, param para conversar. Então, pessoal aí que está organizando essa vacinação, repensar essa situação para que a gente não veja amanhã, porque hoje você viu, né, que eu já anunciei que tem vacinação hoje de novo nesse drive-thru, essa vacinação noturna. Então as pessoas tomar cuidado quando for para essa vacinação, na hora de tiver ali aquele som ao vivo, que tiver ali aquela comida típica, não se alimentar ali. Mas para os organizadores também fica esse alerta, tá certo? Vamos ver agora como é que é a taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI nas principais cidades da região. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. A gente vê aqui que Itabuna segue com uma taxa altíssima de ocupação de leitos de UTI. 80% dos 49 leitos de UTI, 39 estão ocupados. 60% a taxa de ocupação dos leitos clínicos. Ilhéus, com 81 leitos de UTI, 72% estão ocupados. E 49% dos leitos clínicos. Vamos para o extremo sul então agora? Eunápolis, 95% de ocupação dos leitos de UTI. São 20, 19 estão ocupados.
60% é a taxa de ocupação dos leitos clínicos. Já Porto Seguro, que não tem leitos clínicos, segue com 95%, ou seja, já faz uns 15 dias com taxas altíssimas de ocupação dos leitos de UTI. Hoje, 95% é a taxa. Teixeira de Freitas, que estava em 100% há muitos dias, continua alta, tá? 80% a taxa de ocupação dos leitos de UTI, são 15, 12 seguem ocupados. Taxa de ocupação dos leitos clínicos está em 70%. Com a chegada de novas vacinas contra a Covid-19, muitas pessoas começaram a escolher qual vacina tomar. Os infectologistas alertam que todas as vacinas aprovadas são seguras e que tentar escolher não é uma atitude correta. Salvador caminha esta semana para o 6º mês de aplicação das vacinas contra o coronavírus. Desde então, os grupos prioritários foram sendo vacinados e, a partir de 19 de maio, as faixas etárias abaixo dos 60 anos. Com mais gente sendo vacinada, aumentou também o interesse das pessoas sobre as vacinas produzidas por laboratórios diferentes. No caso, a chinesa Coronavac, a inglesa Oxford AstraZeneca e, desde 4 de maio, a Pfizer americana, todas autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bastam alguns minutos na fila de vacinação para reparar que muita gente está pesquisando e tendo suas preferências. Um pouquinho assim, de curiosidade. Até o meu filho mesmo queria muito que eu tomasse a Pfizer, né? E por coincidência vai ser essa. E sabe por quê? Por que a escolha? Porque ela tem uma eficácia de 70%, de até 70%. E as outras? As outras, Coronavac, se não estou enganada, é 50%. Aí tem eu não sei, não esqueci das outras, mas... A Oxford. A Oxford é de 70% também, se eu não estou enganado. Tá? Mas confunde um pouco, é muito número? Confunde sim, confunde um pouco sim, com certeza. Mas cuidado! Os especialistas dizem que todas as vacinas aprovadas e liberadas pela Anvisa imunizam contra a Covid-19. Esperar e ficar escolhendo a vacina desse ou daquele laboratório não é uma medida inteligente. Um dos argumentos é que uma vacina dá mais ou menos reações que outra. Mas esta infectologista destaca que alguns efeitos são normais após a vacinação. As reações habituais após qualquer vacina são dor local, febre, mal-estar e, de um modo geral, duram de 48 a 72 horas após a vacinação. Nós temos algumas coisas que a gente precisa saber. A vacina de Oxford é mais comum dar dor local e febre após a primeira dose, enquanto que a vacina da Pfizer é mais comum ter reação na segunda dose. A Coronavac, você tem algumas reações, mais frequentemente uma reação local e uma sensação de fraqueza, que pode acontecer após qualquer uma das doses. O importante é tomar a vacina, não importa qual a vacina, eu confio. O importante é mandar abraço aí para imunizar todo mundo. No dia que eu fui tomar a vacina, eu só perguntei que vacina era aquela, quando a enfermeira já estava injetando no meu braço. Marcaram a data, eu fui tomar a segunda dose. E é assim que tem que ser. Mas tem gente que fica escolhendo, diz, não, eu não quero esta, eu prefiro aquela. Todas protegem você contra uma doença grave, todas impedem que você vá parar numa UTI. Imaginou se cada um ficar escolhendo as suas vacinas? A confusão que vão ficar os postos de vacinação, nós vamos atrasar mais a vacinação que já caminha em passo de tartaruga no Brasil. Posto de vacinação não é restaurante self-service que você vai e escolhe o prato que você mais gosta. E pior é ser contaminado pelo vírus enquanto tu tá aí escolhendo a vacina, né? Vamos caminhar por outros assuntos. Uma obra que deveria ficar pronta em 8 meses, mas que já dura mais de 1 ano e ainda está parada. Eu estou falando da obra de cobertura do canal do bairro Malhado, em Ilhéus, num trecho bem ao lado da central de abastecimento. Moradores e comerciantes já não aguentam mais esse atraso para a conclusão do serviço. É que a interdição de parte da Avenida Lindolfo Collor tem gerado vários transtornos. No canteiro de obras para a cobertura do canal que fica na Avenida Lindolfo Collor, no bairro do Malhado, não tem máquinas nem trabalhadores, o que seria comum. Os tapumes viraram pontos de acúmulo de lixo e entulho.
Transtorno em obras são inevitáveis, mas quando se estendem por um longo período de tempo, acabam trazendo prejuízos para comerciantes e motoristas que precisam passar pelo local. O pessoal que vende das roças, solta lá um tamarineiro lá em cima com as verduras dele, as feiras dele, para poder trazer para aqui na cabeça. Aliás, paga os carrinhos de mão para trazer aqui para a feira. Essa obra tem, em média, uns 25 dias que a Prefeitura Municipal retirou as máquinas, retirou os trabalhadores e deixou os tapumes aqui nessa situação que vocês estão vendo, atrapalhando todo o movimento aqui da Feira do Malhado e prejudicando todo o nosso comércio aqui, que está localizado nessa região e do outro lado da rua também. Aqui fica toda hora passando moto, com as crianças, com gente de cadeira de rodas, isso aqui está sendo um perigo. Edmundo Guimarães vende frutas há 2 anos na feira que fica ao lado da obra parada. Ele reclama da dificuldade para receber as mercadorias. A gente encontra dificuldade porque não tem como encostar o carro para a gente, descarregar aqui, fica difícil. Dia de sábado aqui mesmo é a maior dificuldade para descarregar aqui, entendeu? Muito difícil. A placa mostra o prazo de finalização da obra, 8 meses. Como o início foi em junho de 2020, a cobertura do canal deveria ter sido concluída em fevereiro desse ano. Isso é um absurdo, isso é um descaso. Eles vêm aqui um dia de sábado chovendo para eles verem como é que fica a situação do malhado. Para eles virem ver como é que está a situação do malhado, que eles dá esquecido. E tudo se resume a um bom diálogo, né? Se tivesse diálogo, não teria toda essa agonia das pessoas, essa ansiedade das pessoas. Porque quando esses moradores, esses comerciantes entraram em contato com a nossa produção na semana passada, o que mais deixou eles indignados é que eles acordaram um dia e viram que a empresa tinha levantado acampamento e que não havia mais nenhuma máquina lá. E ficaram com medo da obra simplesmente ter sido abandonada. Porque não houve um diálogo com esses moradores, não houve um diálogo com esses comerciantes para que eles soubessem exatamente o que estava acontecendo. Agora, em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus disse que a obra do canal do Malhado encontra-se em aproximadamente 85,15%. Para a conclusão, falta só 15%, praticamente, né? Disse ainda que a obra é de infraestrutura complexa, e que abrange diversos setores da engenharia, como movimentação de solo, fundação, infra e superestrutura, drenagem e saneamento. A Secretaria informou também que durante a execução da obra surgiu a necessidade de compatibilizar o projeto urbanístico priorizando a mobilidade urbana a fim de incorporar a ciclovia com acesso aos pedestres e rampas de acessibilidade. Por conta dessas adequações, a Secretaria disse que foi necessário concluir as peças técnicas que compõem as alterações da obra, que deve ser retomada ainda neste mês. Era só falar isso para as pessoas, não é? O BMD vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que um homem morreu e outras 3 pessoas, entre elas uma criança, foram baleadas em Caravelas, no extremo sul. Você vai ver também mais informações sobre a prisão do ex-prefeito de Eunápolis e também da ex-prefeita de Porto Seguro e de outras 4 pessoas na Operação Fraternos. Essa operação da Polícia Federal busca desarticular uma organização criminosa responsável por desviar dinheiro e fraudar licitações realizadas pelas prefeituras de Porto Seguro, Eunápolis e Santa Cruz Cabrália. O intervalo é bem rapidinho. Um homem morreu e outras 3 pessoas, entre elas uma criança, foram baleadas em Caravelas, no extremo sul. A pessoa que morreu foi Denilson Barbosa dos Santos, de 21 anos. Segundo a polícia, um homem invadiu a casa onde essas pessoas estavam e disparou diversos tiros. Os disparos também atingiram o sobrinho de Denilson, de 5 anos, a mãe e o padrasto dele. Os 3 foram levados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Eles passam bem e não correm risco de morte. A polícia disse que Denilson não tinha passagem pela polícia e que o caso está sendo investigado. Um idoso foi encontrado morto ontem no bairro Leopoldina Botelho, em Itanhem. Segundo a polícia, Ailton de Jesus, de 60 anos, foi encontrado sem vida dentro da casa dele. A polícia também disse que o corpo de Ailton tinha disparos de arma de fogo e lesões causadas por um instrumento perfuro-cortante. A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas. Vamos então falar de um outro assunto.
estamos naquela época do ano em que começam a surgir as doenças respiratórias, não é? Sintomas como falta de ar e a coriza são bem comuns. E geralmente as crianças são as que mais sofrem com essas oscilações de temperatura. Como estamos em meio à pandemia da Covid-19, é bom ficar aí mais atento, porque os sintomas podem ser confundidos. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo agora com a pediatra Fabiane Chaves. Olha, e você que quer participar, mande mensagem para o nosso WhatsApp, 99981-1374, tá bom? Doutora Fabiane, muito obrigado por nos receber no Bahia Meio-Dia. Sei que a senhora tem uma rotina agitadíssima aí coordenando a equipe técnica do Hospital Manuel Novaes, mas é importante, não é? Os pais ficarem atentos, estarem bem ligados com esses sintomas que são todos muito parecidos, não é? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Roger? Essa época agora é a época do ano que a gente chama de sazonalidade dos vírus respiratórios, né? Então a gente tem uma série de vírus que causam doenças específicas em criança, que são bronquiolite, as pneumonias virais e a própria gripe mesmo, né? Então, elas se confundem bastante, mesmo porque com o Covid, mesmo porque a fisiopatologia de algumas delas, como a bronquiolite, a pneumonia viral, é muito parecida com o Covid, né? E às vezes é indistinguível. Quando o paciente chega aqui, que precisa internar, a gente tem que isolar e tem que fazer o teste de Covid para poder saber o que é. Doutora Fabiane, o Luiz Abreu, aqui de Itabuna, ele tem uma pergunta que acho que de muita gente. Qual é a diferença entre gripe e resfriado? A gripe é uma doença sistêmica, ou seja, é uma doença do corpo inteiro. Então, a pessoa tem dor no corpo, febre, fica abatido, além dos sintomas, né, que a gente chama de sintomas gripais, que é espirro, coriza, nariz entupido. Já o resfriado, ela não é sistêmico, ela é restrito a vias aéreas. Então, você tem nariz escorrendo, você tem obstrução nasal, mas você normalmente não tem febre e normalmente você não tem nenhum outro sintoma, como dor no corpo, nem nada. Então, essa que é a diferença entre um e outro. O Robson, de São José da Vitória, ele diz, como a criança ela não sabe falar, com que frequência é importante levá-la ao pediatra? Na realidade, se ela apresentar algum tipo de sintoma, né? A criança até 1 ano de idade, ela tem a rotina dela de ir para o pediatra todo mês. Depois de 1 ano, a gente tem as rotinas de ir a cada 3 meses para pesar, medir, fazer toda a rotina. Mas no caso de levar ao pediatra, apenas se tiver algum tipo de sintoma, né? A sua xará, Fabiane de Ilhéus, ela quer saber como é que é possível amenizar os sintomas da rinite em crianças. Essa época a gente mora numa região muito, muito úmida, onde a gente tem muito ácaro, muito mofo, né? Então a gente tem também altos índices de rinite. Então é evitar mesmo, paredes com mofo em casa, superfícies que elas fiquem com poeira ou com ácaro. Não pode ter bicho que tenha pelo, nem que tenha pena dentro de casa. Evitar fumar perto da criança. Certo. Esses são alguns cuidados. O Guilherme, aqui de Itabuna, ele pergunta quais são os sintomas mais parecidos entre gripe e Covid. Se é possível, por exemplo, diferenciar isso em casa ou se tem que mesmo levar para o especialista? Não é possível diferenciar, mesmo porque em criança o Covid ele tem as mais diversas formas, desde a forma assintomática até a forma grave, que é a forma daquela multissistêmica, né, inflamatória. Então, se a criança tem sintoma gripal, é muito difícil, você não consegue diferenciar. Se você tem adultos em casa com história do Covid, então, provavelmente aquela criança pode estar infectada, mas em casa você não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. O Aguinaldo, de Itacaré, ele está perguntando assim, a sobrinha dele fica gripada, ela tem só 2 anos, e ela fica gripada com muita frequência. Isso é normal ou é um motivo assim para a família se preocupar?
É isso, até os 5 anos de idade, a criança ela tem uma tendência a ter infecções respiratórias virais, né? E a gente fala que até os 2 anos ela pode ter uma infecção respiratória viral por mês. Então, isso é do próprio sistema imunológico que ainda está se desenvolvendo, né? Então, não é nada de ficar preocupado, porque é característica da faixa etária. Doutora, eu tenho um filho de 3 anos e a gente tomou a decisão de desligar o ar-condicionado agora nesse período, mesmo que a gente coloque naquela temperatura de 25 graus, e ligar o ventilador para evitar que ela tenha algum tipo de inflamação das vias aéreas e tal. Essa é uma decisão acertada ou é melhor deixar o ar-condicionado? É melhor você deixar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele tem uma temperatura constante. Então, não bota o ar-condicionado numa temperatura muito baixa. Tem a preocupação sempre de estar limpando o filtro, pelo menos uma vez por semana, porque o ventilador ele levanta poeira, levanta ácaro, e isso não é saudável nem para a criança nem para o adulto. A criança, ela pode, durante esse período que a gente mora numa região bastante úmida, né? Há uma umidade no ar muito forte aqui nessa região sul da Bahia. A criança, algumas crianças, elas podem desenvolver mais que outras problemas de inflamação das vias aéreas? Por conta da umidade? E essa época a gente tem também os asmáticos, né? Porque como você teve mudança muito brusca de temperatura, a gente experimenta no início da manhã e no final da noite temperaturas mais frias e os dias quentes como são mesmo, a gente tem também as pessoas que têm asma, que têm broncoespasmo, elas tendem, nessa época do ano, a ter um número maior de crises, né? A senhora está falando assim, mas assim, as pessoas que têm crianças muito novas, elas às vezes reclamam que as crianças não suportam, por exemplo, ficar muito distante das outras, querem brincar no parquinho, e a gente tenta evitar. Qual é a recomendação que a senhora está fazendo para as mães, para os pais, nesse período de Covid aí, em que é necessário fazer o distanciamento, mas também, muitas vezes, você está num condomínio, não dá para poder deixar a criança o tempo todo dentro do apartamento? Na realidade, assim, é levar para uma área aberta, né? Evitar contato com outras crianças, porque é impossível uma criança muito pequena, isso aí eu digo, aquelas abaixo de 5 anos, você evitar que elas estejam juntas e que elas não compartilhem as coisas, né? Então, é complicado. Ok, doutora. Então, é evitar mesmo sair, ter contato com outras pessoas, até mais do que as próprias crianças, né? Levar para a área aberta, áreas menos fechadas e se for maior que 2 anos, colocar máscara, que criança maior que 2 anos pode usar máscara também. Muito obrigado por essas informações, por esses esclarecimentos. A gente espera realmente que as pessoas Por nada. sigam. Valeu, muito obrigado. Estou à sua disposição. Tchau. Tchau. O assunto agora é trabalho para salvar pacientes com Covid-19. O Bahia Meio Dia conversou com 2 profissionais sobre a rotina dentro de uma UTI aqui em Itabuna. Uma tarefa puxada, mas também recompensadora. Imagine você a emoção de ajudar a salvar a vida do amor de alguém. O trabalho dos profissionais que atuam dentro das UTIs é intenso. E depois do início da pandemia da Covid-19, passou a ser um serviço ainda mais desafiador. Larissa sabe bem disso. Há 14 anos, ela trabalha em unidade de terapia intensiva. Hoje, é coordenadora de enfermagem da UTI Covid na Santa Casa de Misericórdia, em Itabuna. A gente se intitula como beira de leito, porque somos nós que estamos ali o tempo inteiro ao lado do paciente. Ele não pode em nenhum momento ficar dentro da UTI sem ter um profissional de enfermagem ali dentro. Então, a gente tem uma variedade de funções, desde a garantia da monitorização contínua, da administração de medicamentos, a garantia de uma higienização, de um cuidado mais especializado. O paciente que chega até a ala da UTI já vem com um quadro de saúde muito crítico. E a luta diária dos profissionais intensivistas é para restabelecer a saúde dessas pessoas. Mas em tempos de pandemia, nem sempre os resultados são positivos. Eu costumo pensar que o intensivista é assim, ele trabalha com TI e recebe o paciente crítico, mas ele enxerga ali uma possibilidade de recuperação, né, de reabilitação da vida. Então, ele aplica todos os seus saberes na garantia de que ali tem uma possibilidade
de um paciente se recuperar e ele retornar para outra casa, retornar para a vida comum dele, familiar. Na questão do Covid, a gente, por muitas vezes, aplica o que a gente tem de máximo e de melhor e, na maioria das vezes, infelizmente, o desfecho não é favorável. Esse é o ponto mais delicado. Se engana quem pensa que na UTI só trabalham médicos e enfermeiros. A unidade de terapia intensiva é formada por uma equipe com diversos profissionais de saúde, como farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos e também fisioterapeutas. Aritana é fisioterapeuta e trabalha com terapia intensiva há 12 anos. É uma função importante que ajuda no processo de recuperação dos pacientes através da reabilitação. Hoje a gente sabe que o Covid não é mais um comprometimento só respiratório, é sistêmico, mas esse inicial, que é justamente esse paciente que vem para a UTI, ele vem com comprometimento respiratório. E a função da fisioterapia é justamente essa, é melhorar, tentar otimizar essas complicações respiratórias desse paciente. Então, todos os ajustes ventilatórios que têm que ser feitos para uma melhora dessa função pulmonar, quem faz é a fisioterapia. Um trabalho duro que requer de todos os profissionais dedicação e muito otimismo. Quando a gente chega na UTI, a nossa pergunta principal é quem hoje vai sair do leito, que é justamente para que esse paciente consiga voltar a ser, e é uma palavra que eu gosto muito, é um termo que a gente usa muito na fisioterapia, quanto mais funcional. Então, qual é a funcionalidade dele, que ele saia da UTI o mais funcional possível. Eu acho que a palavra de quem está na linha de frente aí, no contato direto do Covid, é o otimismo, né? Eu acho que a gente não pode perder nunca a esperança de que os dias melhores vão chegar, talvez, não vai ser logo, a gente realmente vai continuar a conviver com essa doença, né? Mas que a gente consiga chegar em um momento que a gente tenha menos pacientes chegando, que a gente tenha menos necessidade de paciente de ventilação mecânica, a gente se esperança muito. Foi empossada ontem à noite a nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna. O evento também comemorou os 113 anos de atuação da entidade aqui na cidade. Nesse ano, a cerimônia foi transmitida online pela primeira vez. Seguindo as recomendações e protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária de Itabuna, foram empossados os integrantes da Assembleia Geral, diretoria e comissões de contas. O empresário Mauro Ribeiro assumiu a presidência da entidade para o biênio 2021-2023. A expectativa é muito grande, né? Fico muito feliz pela responsabilidade que foi me concedida para toda a diretoria, pelos associados que escolheram meu nome por estar à frente dessa entidade tão importante. Eu aguardo com muita expectativa também o início de uma vacinação em larga escala para a sociedade, né? Para que a gente possa virar essa página de restrições, de pandemia e possamos discutir o pós-pandemia, o desenvolvimento, porque eu não tenho dúvida que nós vamos passar por períodos de desenvolvimento no pós-pandemia. A cerimônia de posse teve um motivo para comemorar. A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna está completando 113 anos de atuação em prol da categoria nesse mês de junho. É muita alegria, né? É celebração, muita emoção, porque é uma entidade centenária, sem dúvida, já passou por várias dificuldades, sobe e desce, está aí atuante, ainda atravessando a pandemia e vai sair mais forte ainda, cheio de aprendizado e cheio de vontade de vencer e de crescer toda a nossa região. Voltamos a falar sobre a Operação Fraternos. Inicialmente, a Polícia Federal informou que 6 pessoas foram presas. Mas na coletiva, agora há pouco, em Porto Seguro, o delegado esclareceu que foram 3 prisões. Thaisa Moura volta com mais informações sobre esse assunto, não é, Thaisa? Eu estou sem áudio de Thaisa aqui. O áudio está saindo lá, gente? Nós tivemos um pequeno problema com o áudio de Thaisa. A gente vê se ainda continua com ela. A gente está falando sobre esse assunto, esclarecendo o que é que realmente foi prisão e o que é que realmente foi condução para a sede da Polícia Federal em Porto Seguro. 6 pessoas foram presas hoje lá. Agora vamos a uma nota aqui de esclarecimento também, uma enviada pela Maternidade Santa Helena. Uma gestante teve o bebê na calçada na porta da Maternidade Santa Helena em Ilhéus.
A família denunciou falta de atendimento. Agora há pouco, a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus divulgou uma nota de esclarecimento. Disse que em nenhum momento deixou ou deixará de atender qualquer paciente que precise dos serviços médicos hospitalares, principalmente pacientes do SUS, pois é essa a missão prevista, melhor dizendo, nos estatutos da Santa Casa. Esclareceu ainda que a gestante chegou na maternidade de Santa Helena queixando-se de dor e que, no momento da avaliação, não apresentava nenhuma contração uterina. Então, essa aí foi o esclarecimento prestado pela Santa Casa. Agora vamos falar agora da oportunidade do mercado de trabalho. O Sebrae, na Bahia, abriu um processo seletivo para um programa de trainee. São 20 vagas para profissionais recém-formados em qualquer área. O programa dura 12 meses e inclui processo de capacitação e rodízio de unidades do Sebrae, com possibilidade de contratação. A inscrição custa R$ 85,00 e pode ser feita até o dia 4 de julho. Em nosso site na internet você encontra mais informações e o link para fazer a inscrição. Anota aí, é o g1.com.br/Bahia. 20 vagas, é um ano o período aí. Agora a gente dá uma conferida no tempo lá fora, a gente tem imagens gerais de Itabuna. Itabuna nesse momento está fazendo 28 graus, a umidade relativa do ar está em 56%, não tem previsão de chuva para hoje. A gente viu a doutora Fabiane falando sobre a temperatura que está mais fria. Realmente, a partir de hoje, a temperatura de manhã cedo vai estar bastante baixa. Hoje foi 17 graus, a previsão para a temperatura amanhã cedinho é 16 graus. Ilhéus, temperatura nesse momento em Ilhéus é de 27 graus e também por lá, temperatura mínima de madrugada chega aos 16. Mais informações sobre a Operação Fraternos e as prisões que aconteceram lá, em especial as prisões do ex-prefeito de Eunápolis e da ex-prefeita de Porto Seguro, logo mais no BATV, a partir das 7 horas da noite. Ok? Você segue agora com a nossa programação com o Globo Esporte Bahia. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra.